Oi, como você está? Que bom te encontrar aqui no 10% Mais, um espaço para a gente falar sobre saúde mental, comportamento, longevidade. Todos nós, em algum momento, podemos atravessar períodos de tristeza profunda, ansiedade persistente ou um cansaço que não é físico. A pergunta é: isso faz parte da vida? E quando se torna um quadro que precisa de tratamento? Hoje eu converso com o psiquiatra, Dr. Vimer Botura, que vai falar se o sofrimento psíquico, quando é chegada a hora de buscar ajuda, né? O que é o sofrimento psíquico e qual o papel da medicação? Seja bem-vindo, Dr. Vimer Botura. Bom dia. Uma satisfação falar novamente com você, com o teu público e passar informações interessantes e importantes para as pessoas. É sempre um prazer, uma alegria. A satisfação é minha e eu já agradeço por sua generosidade. E eu sei que aqui com você tem sempre muita conversa e informação de qualidade. E eu já queria começar perguntando se sofrimento psíquico é sempre uma patologia, é sempre patológico, Dr. Vilmer. Ele é sempre uma doença? O sofrimento em si, independente de ser uma doença ou não, é uma questão que nós devemos ficar atento a ele. Existem sofrimentos que são de doenças, mas existem doenças que não dão sofrimento e quando elas são descobertas, elas já estão tão graves, né, que as pessoas vão ter poucos recursos para se recuperar. Então, todo sofrimento deve ser considerado. E, muitas vezes, o sofrimento por uma relação amorosa, uma frustração, uma perda, ele é simplesmente um sofrimento. Não é uma doença. E aqui é importante entender que o sofrimento psíquico nem sempre ele se manifesta de uma forma psicológica. Ele pode se manifestar sob uma forma de dor física. Tem a dor da alma, a dor de certas doenças de dor que as pessoas têm, como fibromialgia, que tem muito a ver com questões emocionais, entre outras questões. Então, todo sofrimento deve ser levado em conta, mas nem sempre adoece. E muitas vezes, se a pessoa leva em conta o sofrimento, busca uma ajuda no momento do sofrimento, ela evita que a doença se instale. Porque muitas vezes a frequência, a intensidade, a duração daquele sofrimento pode gerar adoecimentos ou pode gerar perdas de convívio, perdas de negócio, perdas profissionais, perdas de relações que acabam tornando a vida mais difícil e culminam em adoecimento. E hoje, com muito mais acesso às informações, Dr. Vimer, eu acredito que mudou o comportamento desse paciente, né? Outro dia eu ouvia profissionais comentando entre eles que antes o paciente chegava para saber o que ele tinha. Hoje ele chega ao consultório muitas vezes para ter reafirmado o que ele já pesquisou antes. Né? Então, como é que o senhor define a psiquiatria contemporânea depois dessa introdução aí? É uma questão interessante. Muitas pessoas... eu estudei certos assuntos de 50 anos para cá, há 10 anos, há 5 anos, há 3 anos, há 2 semanas. E o paciente que me vem falar comigo amanhã ou hoje, ele pode ter pesquisado ontem à noite. E sempre vai ter uma novidade que nós não acompanhamos. Então, se o paciente quiser competir, quiser confirmar o que ele acredita, quiser conflito, ele vai ter bons motivos para isso. Então, nós sabemos hoje
que o médico, o professor, ele não detém mais todo o conhecimento, mas ele detém a experiência. E aqui entra a coisa importante. Pela internet, por exemplo, se a gente entrar lá nos manuais de psiquiatria, possivelmente nós vamos encontrar que temos quase todos os transtornos. O que é ótimo, porque se eu tiver quase todos, é possível que eu não tenha nenhum. Mas então, se as pessoas entram em sofrimento, e dependendo do sentimento dela de culpa, de medo, de raiva, ela pode incorporar aquela descrição e viver como se tivesse o problema sem que ela o tenha. Nós vemos hoje, por exemplo, excesso de diagnósticos de ansiedade, excesso de diagnósticos de TDAH, de autismo, excesso de diagnósticos feitos superficialmente. Então é importante que se procure um profissional capacitado, com experiência, para separar alguns problemas. Eu mesmo passei por isso uma ocasião, que eu fui fazer um exame cardíaco, e os médicos eram muito jovens e se assustaram com o resultado no meio do exame. Eu fiquei preocupado. Aí eu fui no meu cardiologista, que é mais velho que eu, por sinal. Ele olhou e falou assim: não, você não tem nada, isso aqui é o problema de CRM novo. Ou seja, médico muito novo, com pouca experiência e com muita informação. Não é que são ruins, tem muita informação, mas ainda não tem a experiência, né? E aí a experiência faz toda a diferença entre a pessoa que está informada superficialmente e quem milita pegando no breu a vida de muito tempo e sabe diferenciar as coisas. Não que os experientes não errem, a gente erra também. Mas, de qualquer forma, a possibilidade de erro diminui quanto mais experiência se tem. O senhor falou aí de um excesso de diagnóstico. Eu gostaria de puxar essa fala para o aumento do diagnóstico, né, nos adultos. O senhor hoje considera como? Ele é real ou existe um exagero? O aumento do diagnóstico, em parte, ele é real, porque as pessoas estão tendo acesso à informação. Segundo, que as pessoas hoje já não têm a vergonha ou têm menos preconceito contra as questões emocionais. Que até tempos atrás, qualquer problema de ordem emocional era tido como fraqueza da pessoa. E as pessoas tinham vergonha disso. Muitas ainda têm. Então, eu preciso achar uma justificativa num vírus, numa bactéria, numa substância, para atenuar o sofrimento pela vergonha. Então, assim, existe mais informações, o preconceito e a vergonha diminuíram, mas também existe o excesso de meia informação. Uhum. E hoje qualquer pessoa faz diagnóstico respondendo as 5 perguntas da internet. Quais são as 5, doutor Wimmer? Não, qualquer 5. Aí eu estou dizendo assim, sabe, de forma geral. Tem, por exemplo, TDAH, ela se irrita com a etiqueta da roupa, faz atividades repetitivas, tem atipias na hora da alimentação. Então, tem lá uma série de comportamentos que podem se encontrar, mas não são os diagnósticos, os sintomas essenciais para o diagnóstico. Então, todos nós temos sintomas, né? Então, assim, mas assim, com algumas perguntas na internet, a pessoa já acha que tem um problema. Então, assim, aumentou o número de diagnósticos, aumentou o número de quadros, aumentou a informação, mas também aumentou a meia informação. Tá. Quando o senhor diz assim que também há uma falta de experiência, né, por parte de alguns profissionais, também por isso pode acontecer um aumento da medicalização? Olha, a medicalização é uma coisa para a gente refletir profundamente, né? Porque não há dúvida que os medicamentos, quando aplicados como diagnóstico preciso, são extremamente fundamentais, ajudam muito,
mas é importante entender que eles não substituem o afeto, não substituem a atenção, não substituem um diagnóstico profundo. Então, acaba, sim, existindo um excesso de medicalização. Acaba sendo um excesso, pessoas tomando muitos remédios, e embora existam pessoas que precisem tomar muitos remédios, porque isso é muito importante, né? Eu sou contra remédio, eu sou francamente favorável a remédios. Não, eu sou favorável a um diagnóstico preciso. Uhum. Existem pessoas que têm que ser polimedicadas mesmo. Existem pessoas que estão tomando remédio demais e à toa. Tem tudo isso. Então, assim, excesso de medicalização é uma verdade. E qual é o problema disso? Tem vários problemas, mas um problema que as pessoas não olham que é o seguinte. Por exemplo, se eu medico uma pessoa para TDAH e ela não tem TDAH, o remédio não vai funcionar. Aí essa pessoa diz, o remédio não funciona. Aí a família fala assim, o remédio não funciona. E as pessoas generalizam, então. Todos os remédios não funcionam. Ou os remédios não são bons para as pessoas que têm TDAH. Não. Essa generalização acaba gerando o quê? Resistência a pessoas que precisam em tomar o medicamento. Então, nós temos hoje muitas pessoas com resistência aos medicamentos em função da meia informação, que são generalizações. Outra coisa importante, existem pessoas que têm características de personalidade, principalmente pessoas muito controladoras e pessoas muito perfeccionistas, que pelo caráter controlador têm maior tendência a sentir efeitos negativos dos medicamentos, pelo efeito simbólico do ato de tomar remédio. Eu aceitar um remédio significa eu admitir que eu perdi o controle ou o remédio pode me controlar. Então, essa pessoa tende a tomar remédio em dose menor pelo tempo menor, e tornando o seu sofrimento mais longo, mais profundo e mais duradouro, com desdobramentos. Então, é importante que as pessoas tenham, sabe, encontrem profissionais com quem possam conversar profundamente, com quem possam contestar, possam questionar, para entender bem por que aquela medicação. Ainda sobre a medicação, Dr. Wimmer, algumas pessoas temem que a medicação vá mudar a personalidade dela. Qual é a relação da medicação versus personalidade? A medicação não dá qualidades à pessoa que ela não tenha. E não tira qualidades que ela tem. Porém, em pessoas muito agressivas, muito pessimistas, depressivas, o medicamento altera porque a pessoa fica esperançosa, confiante. Então, altera, mas o remédio não dá para a pessoa os recursos que ela não tem e não tira recursos que ela tem. Isso é importante. Agora, claro, existem medicamentos que causam dependência. Existem medicamentos que a pessoa sofre quando retira, mas tudo isso se resolve com bom acompanhamento médico. Né? O médico sabe que tem que retirar aos poucos, quanto tempo tem que tomar, que dose tem que chegar. Eu acho que é importante, tudo isso sempre a gente ter um olhar muito preciso para a questão do diagnóstico. E tem dois tipos de diagnóstico: o diagnóstico do transtorno e o diagnóstico do contexto. Porque muitas vezes aquele sofrimento não é um sofrimento que vem de dentro da pessoa, de um transtorno dela, mas vem sim do contexto em que ela vive. Então, medicá-la sem mudar o contexto pode ser uma forma de fazer ela suportar uma vida ruim, que se ela mudasse, talvez não precisasse do medicamento. Dr. Wimmer, o senhor está falando assim entre, né, uma linha tênue entre a dor existencial e um transtorno mental, né? Então, algo que ela está passando e é confundido com outra situação?
Sim, muito comum isso, muito comum, né? As pessoas, por exemplo, o sofrimento por uma ruptura de relação amorosa é um sofrimento muito grande para as pessoas. Na maioria das vezes, isso vai passar com o tempo, vai se resolver, é uma tristeza, uma revolta, se sentir traído, coisa e tal. Então, tem lá uns sentimentos ligados a isso. Muitas vezes, nós sabemos de casos de tentativa de suicídio e suicídio por isso, né? Então, você vê que vai desde um sofrimento temporário que se resolve a uma questão extrema. Então, existem circunstâncias que, mesmo sendo um sofrimento existencial, um tratamento medicamentoso é fundamental. Em outros casos, o diálogo, a conversa, principalmente o diálogo e a conversa, a compreensão, pode gerar resolução. Agora, o que a gente precisa ficar atento, muitas vezes, é que o medicamento pode ser usado para sufocar sentimentos desagradáveis que gerariam mudanças na vida das pessoas. O sofrimento precisa gerar mudanças. Se eu sofro e não mudo com aquilo, aí talvez eu tenha que tomar algum remédio, porque eu não estou tirando proveito do sofrimento. Nós precisamos, isso é importante. A gente muda na insatisfação, muda no sofrimento. Então, faz parte do processo de desenvolvimento humano. Os pais que poupam seus filhos de frustração, que poupam seus filhos de sofrimentos que fazem parte da vida, criam filhos frágeis, criam filhos imaturos, né? Isso é, a gente só cresce quando sente o sofrimento? Eu não diria só cresce quando sente o sofrimento. Acho que existem pessoas que são privilegiadas, que conseguem antecipar o possível sofrimento e cresce antes. Isso é o que a gente busca nos processos de terapia, né? Que eu, inclusive, uso a minha terapia, eu chamo de cineterapia, como se a nossa vida fosse uma novela, um filme. E faço um programa chamado Cine Debate na Associação Paulista de Medicina já há 28 anos. Uma vez por mês eu passo um filme para a plateia, chamo 2 debatedores, debatemos o filme com a plateia, é um programa muito interessante. Porque ali a gente está trabalhando o que chama de aprendizado indireto. Isso é muito importante. O que é o aprendizado indireto? Eu aprendo com a dor do outro. Então, no cinema, no romance, no teatro, eu vejo o sofrimento do personagem, eu sinto, eu me identifico com ele, não precisei passar pela dor minha, mas me desenvolvi a partir da dor que eu vivenciei do outro. Isso chama-se aprendizado indireto, né? É um instrumento muito interessante para a vida das pessoas. Então, eu não preciso ficar esperando o sofrimento para mudar, mas não posso perder a oportunidade de mudar quando há o sofrimento. E aí o senhor trouxe nesse aprendizado indireto, né, o cinema, algo que a gente assiste, nos toca, e a gente aprende porque viu ali na tela pequena ou na tela grande, e não necessariamente na vida perto da gente. A arte nos ensina muito em questões mentais, doutor Wimmer? A arte nos ajuda muito em questões mentais. É interessante. Se o Van Gogh tivesse sido tratado da doença dele, ele não seria o Van Gogh. Nós nem saberíamos que ele teria existido. Então, é assim, a arte, para o Van Gogh, foi o que o manteve vivo, e vivo na história, inclusive. Mas a arte, isso é muito importante, a arte chega ao conhecimento muito antes que a ciência. A arte anda mais rápido, porque ela não tem que provar nada. O Leonardo da Vinci desenhou o helicóptero nos anos 500, 400, lá quando ele fez, e nós fomos ter os helicópteros nos anos 900, né?
Então, assim, o Júlio Verne escreveu 100 mil milhas submarina, do submarino, sem antes de ter o submarino. Então, a arte chega antes, só que ela não tem que provar. E o artista, por ter uma sensibilidade, por identificar sofrimentos, ele traz uma comunicação que vai além da lógica, né? Vai por outras vias que favorece muito a emoção, e a emoção é que cura, não é a lógica. Então, a arte é fundamental para que a gente possa se resolver na vida, fazer catarse, ensinar. É um caminho muito importante. E como é que As tem sido? artes. Oi? As artes, né? As artes. E eu gostaria de saber, assim, o senhor disse aí que há mais de 20 anos, né, o senhor leva um filme como discussão. Como é que as pessoas reagem a isso? Olha, é muito interessante. Eu tenho pessoas que vão lá há 28 anos, não perde um. As pessoas relatam que elas aprendem muito naqueles debates. Só que uma coisa mais importante é que eu aprendo muito com os debates e quando a plateia se manifesta. Que muitas vezes tem lá um senhorzinho, uma senhorinha que você olha assim, a pessoa, né? Você não dá nada para ela assim, ela vem e faz um comentário sobre o filme espetacular. Faz eu falar assim, nossa, olha como eu não vi isso. Então é um aprendizado coletivo. E o interessante, o que é isso? Veja, as pessoas veem a mesma cena ao mesmo tempo e elas compreendem de forma diferente, de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua cultura, com a sua emoção. E esse processo fala da importância da diversidade de compreensão dos fenômenos. Nós precisamos das diferenças para nos manter vivos. Se todos nós percebemos o mesmo filme, a mesma vida, o mesmo fato, do mesmo jeito, morreremos todos na mesma hora pela mesma coisa. Como Aldo Huxley mostra lá naquele livro dele, esqueci o nome agora, mas famoso, esqueci agora. Mas, então, assim, se todos pensarmos iguais, morreremos todos na mesma hora pela mesma coisa. E nesse debate do filme é muito interessante ver a diversidade. E é interessante, quer dizer, quando a gente se identifica com um personagem, por exemplo, vou debater o próximo filme agora, o primeiro do ano, chama-se Ciúme, Entre o Amor e a Loucura. Mostra como a pessoa é ciumenta. Não, o filme chama-se Ciúme, o Inferno do Amor Possessivo, na verdade. Esse é o nome do filme. Então, mostra como a pessoa ciumenta começa a imaginar coisas, ver coisas, e acaba levando a crimes. Vi hoje, chegando aqui no consultório, no carro, vi a notícia de um homem no interior de Minas Gerais que matou os filhos e a si por causa de uma traição. Né? Então, assim, isso Goiás. É em Goiás, né? Uma loucura, né? Como a pessoa faz? Então, assim, então o ciúme. Então, se a pessoa vê o filme e ela se identifica com o personagem, ou com quem está sofrendo, ou com quem. Aliás, ambos estão sofrendo, mas com quem é vítima do filme, do ciúme, e quem é o portador do ciúme, se ela se identifica, ela tem um sofrimento, ali ela pode decidir: opa, eu tenho que me ajudar, eu tenho que fazer algo por mim, porque eu estou seguindo o caminho desse personagem. O que me fez criar o Cine Debate foram várias experiências da minha vida, mas eu lembro que em 1980 estava passando um filme chamado O Show Deve Continuar. É um filme que até o George Benson tocava guitarra, a história de um produtor de cinema e de teatro americano, se não me engano, Bob Fosse. Ele tomava bolinha um monte de bolinha para acordar, bolinha para dormir, fumava feito um maluco e aí morreu, teve infarto e morreu. Eu estava assistindo esse filme e eu trabalhava das 7 da manhã às 2 da manhã naquela época. Era recém-formado, tinha 7 anos de formado, tinha que trabalhar demais, etc.
Saí do cinema, a primeira coisa que eu fiz na segunda-feira seguinte foi pedir demissão de um emprego que eu ficava 5 horas por dia. Por quê? Eu vi o caminho, eu não tomava bolinha para dormir, nem para tomar bolinha de jeito nenhum, mas de qualquer forma eu vi, olha o caminho que eu estou seguindo. A primeira coisa que eu fiz foi pedir demissão do emprego que eu ficava 5 horas por dia, ou seja, ganhei 5 horas de vida. Passou um pouquinho mais, eu já tinha o consultório indo bem, mas tinha medo de largar os empregos bons e fixos. Aí fui largando os empregos e ficando só no consultório. Aí trabalhei, embora trabalhe muito ainda, mas é muito, muito menos que no passado, de uma questão mais saudável. Mas o cinema me fez mudar a minha postura em relação ao trabalho. Então, e a música, Dr. Wimmer? A música também é capaz de nos mudar? Muito. A música... Aqui nós vamos entender... Veja o seguinte, eu tenho uma atividade como compositor, sou amador nisso, estou agora até me profissionalizando um pouco, né? Mas assim, eu faço músicas. Às vezes o paciente me conta uma história muito, muito emocionante aqui, ele sai da minha sala, eu faço uma música com a emoção dele. Então, eu lembro que um paciente, a mulher dele tinha TPM muito grave, e ele fala assim, eu não sei mais o que eu faço. Quando ela está de TPM, se eu faço de um jeito, ela quer do outro, se eu faço do outro, ela quer do um. Eu não sei mais. Aí ele saiu da minha sala, eu fiz um samba de break chamado TPM. Né? Porque usando as palavras que ele usou. Mas assim, então, isso nesse aspecto. Mas a música em si, ela merece um estudo muito mais profundo. Por quê? Porque a música tem os efeitos subjetivos que são assim, se ouve uma música como Evidências, por exemplo, que é quase um hino nacional no momento, todo mundo se encanta. Pela letra e pela melodia. Então, assim, a letra tem os efeitos subjetivos, psicológicos, que a gente se identifica e vai. E a melodia tem os efeitos objetivos da música, que é a onda sonora. O tipo de onda sonora, o tipo de ritmo, de andamento da música, ele pode gerar sentimentos agradáveis, como revolta. Então, assim, existem músicas que eram nas guerras antigas, tinha lá quem tocava a caixa para estimular as pessoas à guerra. Durante a Guerra do Vietnã, muitos americanos colocavam no seu helicóptero música do Wagner para deixá-los a ponto de bala, para sair matando. Isso do Apocalipse Sinal, o filme mostra isso. Então, você vê que a música tem várias vertentes. Existem músicas que fazem com que plantas se desenvolvam melhor, que vacas deem leite melhor. Agora, existem músicas que estragam tudo. Então, isso é muito importante entender o poder da onda sonora, do ritmo, da sincronia nessa música, da harmonia, etc. Então, agora, ela é uma linguagem universal. Uma nota que traz bem-estar, traz bem-estar em português, no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Rússia, como na China. Okay? O tipo de nota. E o tipo de nota que traz sofrimento, traz em qualquer lugar. E aí eu vou levando a música para a relação pais-filhos. Às vezes o casal, por exemplo, tem casais que o filho não dorme, né? Que é comum demais, as mães não dormem, os pais não dormem, aquela coisa toda. Aí vamos entender a melodia daquela família. Existe melodia, por exemplo, tipo ladainha, tipo om, né? Tipo mantra, que geram sossego e adormecimento, que geram sensação de confiança, porque a insônia não é por causa dos barulhos, é por causa do medo de abandono. Então, o que a criança precisa para dormir é cansaço e confiança. Se ela tem confiança nos pais, ela é capaz de dormir no meio de uma festa barulhenta, encosta a cabeça no colo da mãe e do pai e dorme. Ou seja, o barulho não é o mais importante ali, mas a confiança é o mais importante. E a melodia da família, o tipo de fala, gera confiança.
Então, a música é uma coisa ainda a ser estudada mais a fundo na psiquiatria e mais a fundo na psicologia. Eu estou estudando esse assunto recentemente, tem um livro chamado O Poder Oculto da Música, que fala muito sobre essas questões. Então, assim, questões de domínio político, de gerar rebeldia, gerar revoluções, a música sempre faz parte disso. Gerar obediência, né? Os cânticos religiosos, né, são diferentes. E quando, na sua prática clínica, a música apareceu, Dr. Wimmer? Olha, eu acho que a música sempre esteve presente na minha vida, né? Então, na minha prática clínica, eu tenho sido mais uma observação. Bom, eu fazer música com emoção emprestada do paciente é antigo já, né? Mas agora, na prática clínica, tem sido objeto de estudo mais recente, quando eu tenho estudado. Quando eu criei a Universidade de Paz, que é um trabalho que eu tenho como essencial, que é a orientação de pais, eu comecei a buscar entender por que as crianças não dormem, por que as mulheres estão em burnout doméstico, por que o casal sofre, etc. E aí eu comecei a olhar os vários fatores. Vi pesquisas que diziam, para a criança dormir tem que ter escuro absoluto, silêncio absoluto, e vi que não era verdade isso. Eu fui buscando entender. E aí que eu cheguei na questão da melodia do ambiente. E também na questão da obediência da criança. Na verdade, eu estou falando de melodia, eu podia falar da prosódia, né? Que é como as pessoas, o jeito de falar, etc. Mas eu prefiro usar a palavra melodia. Então, a melodia da fala, ela pode estimular a rebeldia, estimular a concordância ou a submissão. O ideal é que gere a concordância sem submissão e sem a rebeldia. Mas é possível se a entonação de voz, se a pontuação da fala, se o acento das pessoas, a acentuação das pessoas, é feita de uma forma que dê à criança o estímulo para um tipo de resposta. Então, na minha prática clínica, isso tem menos de 15 anos que eu tenho observado mais isso. A sutileza da fala, a sutileza de como o ponto de exclamação, o ponto de interrogação é colocado, ele vai ditar a forma do entendimento para essa criança, por exemplo? Sim. O ponto final significa compromisso. Quando eu falo uma frase com um ponto final, eu estou me comprometendo com o que eu falei. A mensagem que eu te mando é: se comprometa também. A reticência significa menos compromisso. Significa assim, olha, pode ser qualquer coisa né? E isso induz o outro então pode ser qualquer coisa. A exclamação, ela mostra espanto, surpresa, eu não esperava isso. Então, ela induz um tipo de resposta. A pergunta, falar sobre a pergunta é muito importante, que é uma das coisas mais importantes para nós é saber fazer perguntas, né? Eu acho que nós, no processo terapêutico, ensinamos mais as pessoas, ajudamos mais as pessoas fazendo boas perguntas do que respondendo. Porque, na verdade, as pessoas têm o conteúdo, têm a informação, têm a inteligência para encontrar as respostas. Então, eu me considero assim, um aprendiz da pergunta. Eu quero cada dia mais aprender a fazer perguntas, porque isso induz a resposta certa ou a resposta errada. Então, cada tipo de pontuação gera um tipo de resposta. Não acontece com você, mas eu me lembro de algumas entrevistas que eu já fiz no passado, em que a pessoa tinha uma concepção de algum assunto e ela me fazia perguntas tentando me induzir a concordar com aquilo que eu não concordava, né? Então, existe essa habilidade das manipulações que as pessoas fazem.
E as crianças são muito sensíveis à manipulação. E quando a criança tem uma inteligência privilegiada, digamos assim, mais sensível, ela percebe as manipulações dos pais, e os pais não percebem que eles perdem a credibilidade junto com a criança. E a perda da credibilidade é um fator que vai gerar angústia, ansiedade, sofrimento, porque a criança precisa manter a confiança dos seus pais. E os pais não percebem muitas vezes. E doutor Wimmer, como é que a música, né, nessa universidade dos pais, nesse aprendizado em tornar-se pais, ela pode ajudar na educação dos filhos? Bom, aí tem mais outros aspectos, né? Por exemplo, nos aspectos de tratamento de TDAH ou dislexia, alguns transtornos, muitas vezes o uso da música é um instrumento para bypassar os problemas, para achar um caminho alternativo para bypassar os problemas. Recentemente eu vi na internet uma fala de uma pessoa muito interessante que disse o seguinte: se uma criança é boa de tênis, mas é ruim de matemática, a família tende a arranjar um professor particular de matemática e pode correr o risco de tirar o tênis da criança. Se a criança é boa de música e ruim de matemática, é a mesma coisa. O que nós temos que orientar? Antigamente se falava, tira o que ela mais gosta para que ela aprenda o que ela não gosta. Isso não funciona. O que funciona é aproveite o que ela gosta para que ela aprenda, por meio do que ela gosta, o que ela não gosta. Né? Então, a música, até no aspecto de tratamentos, é muito importante. Segundo, existe uma coisa chamada musicoterapia, que é um pouco mais complexo nesse assunto. E terceiro, em relação à relação pais-filhos, como eu estou falando na nossa Universidade de Pais, é ensinar os pais a criarem ambientes melódicos melhores nas suas casas. Porque muitas vezes o casal conversa de uma forma se agredindo, autoritária, evasiva, e o casal precisa perceber como que essa melodia, como ela reverbera na criança. Porque é o seguinte, olha, uma melodia agradável emociona a todos. Ela aproxima a todos. Então, é assim que funciona. Dr. Wimmer, vamos encaminhar a nossa conversa para o final, mas eu queria que esse final falasse desse seu projeto, né, que daqui a pouco estará ao alcance de todos, o projeto Tornare alle origini, que é uma expressão italiana que a gente tem, que é voltar às raízes, voltar ao que é essencial. Do que se trata esse projeto? Já adianto, ligado à música, é claro. Bom, eu sou compositor, tenho mais de 100 músicas feitas, estão no Spotify lá com vários cantores, várias cantoras, inclusive eu mesmo. Estão lá no Spotify, um pianista maravilhoso que eu tive a oportunidade de ajudar aqui, e tocando, ele tocou minhas músicas, então eu tenho várias músicas. E aí eu sou de origem italiana, né? Minha família é da região do lado da minha mãe é da região da Emília-Romana e do meu pai do lado da Lombardia, região de Mantua. Sempre fui muitas vezes para lá e tenho assim sinto quando chego lá uma emoção, uma coisa assim, né? E eu tenho uma grande amiga que é tradutora do português para o italiano, vive na Itália, casada com um médico extraordinário lá, que já foi professor de Nova York, San Diego, agora está em Gênova. Então tem algumas relações muito interessantes. E aí eu achei que ia passar minhas músicas para o italiano, que eu as tenho em português, ia passar para o italiano e colocá-las no italiano, na Itália. Que esse é meu plano com as minhas músicas. Eu estou começando com 3 músicas aqui nos próximos dias, mas depois eu vou seguir completando essa ideia. Então, eu retorno à origem, né? É de lá que meus avós vieram.
tenho toda essa raiz com a Itália e eu estou fazendo essa questão. Do lado da minha mãe, o sobrenome da minha mãe era Pascoli, tem um famoso poeta na Itália chamado Giovanni Pascoli, que ele era primo do meu avô. Então, assim, tem um lado lá da arte assim que eu tenho afinidade. Então, é por isso que eu estou fazendo esse projeto. Onde estarão essas obras? Onde é que a gente pode ouvir? Aí, dia 23, elas entram em todos os streams, Apple Music, Amazon, Spotify, vai entrar em todas essas plataformas. E aí, quando eu tiver um pouco mais de músicas, eu vou fazer um recital aí com as músicas. E eu tenho vários parceiros musicais, porque, na verdade, eu faço letra e música, mas eu tenho um pouco de preguiça com a letra. O poeta me dá um poema, eu faço a música ali, fica mais fácil. Então, assim, tenho vários parceiros e vamos tocar as músicas aí para frente. E é um lado meu que está, digamos assim, eu me dediquei muito à medicina. Eu deixei a música em segundo plano. E agora eu achei que eu devo explorar esse lado meu que está, digamos assim, na sombra um pouquinho. Eu tenho certeza, né, que para muitas pessoas que não conheciam esse seu lado, e principalmente aqui, que essa é a sua terceira vez aqui no 10%, mas é uma novidade, e também quando a gente fala de longevidade, Dr. Wimmer, é uma possibilidade, né, real de se reinventar no prazer, no que eu gosto, no que eu deixei ali meio escondido na vida, não? E é mais do que isso. As pessoas, depois de uma certa idade, deviam dançar mais e aprender música. Quase todo mundo gosta de cantar. Não precisa cantar bem, precisa cantar. Né? Então é o seguinte, não precisa aprender música para ter uma performance de um Frank Sinatra, mas precisa cantar. Cantar faz bem para a alma. Cantar aproxima pessoas. Né? Então, assim, mesmo que cante mal, mas cantando com várias pessoas juntas, elas vão pegando, cada uma lembra um pedaço de uma música e canta, um desafina aqui, um desafina ali, mas aquele grupo faz trocas afetivas. Isso é muito importante, principalmente em pessoas com idade, porque isso funciona como minimizando a chance de Alzheimer. Né? Música serena ajuda a baixar a pressão arterial. Então, ajuda a fazer catarse de sentimentos. Então, se tem uma tristeza e aquela música traz aquela possibilidade de se chorar junto. O Vinícius de Moraes tinha uma frase muito interessante que é assim: se todos os tristes se unirem, a tristeza vai se acabar. No samba da bênção dele, né? Dele do Baden-Powell. E é isso. As pessoas precisam cantar mais e dançar mais. Importante, não precisa dançar bem. Dance mal, mas dance. Cante mal, mas cante. Até porque se dançar mal e dançar bastante, vai acabar dançando melhor. Se canta mal e cantar bastante, vai acabar cantando melhor. Né? Mas isso é fundamental para a longevidade das pessoas e para a alegria e para o afeto, para as relações afetivas. E durante um tempo eu dei aula numa faculdade de terceira idade, na própria medicina da USP. Né? E ali eu não era tão terceira idade como eu sou hoje, faz uns 20 anos isso, e lá tinha as pessoas que tinham 80 anos, 85 anos, quase a idade que eu estou chegando agora, e você vê a alegria que eles tinham em poder dançar, em poder cantar, em poder estar próximo. Isso é interessante que, numa certa idade, a aproximação entre homens e mulheres tinha muito a ver com a sexualidade e o medo da sexualidade. E quando essas pessoas se aproximavam dessa idade, não havia preocupação com a sexualidade. Portanto, havia uma aproximação muito mais natural, mais espontânea, mais expressiva.
Isso permitia vínculos de afeto importante. Então, é fundamental que as pessoas possam ter seus grupos participar de grupos de coral, para fazer vínculos mesmo, afetivos. Isso protege a saúde e aumenta o sentido da longevidade. Outro aspecto fundamental é a manutenção da curiosidade. Eu quero aprender aquela música. A curiosidade é um motor para a nossa evolução, para continuarmos vivos. Quando eu não tenho mais curiosidade, eu morro. E, doutor Wimmer, eu calculo que, dentre tudo que você falou aí, principalmente na sua última fala, né, tem muito de uma dica, de uma reflexão final para a nossa conversa. O senhor poderia dar uma arrematada? Olha, a coisa mais importante da nossa vida é a gente saber ser a gente mesmo. A arte, todo mundo tem arte. Ela traz a nossa alma. Então as pessoas precisam se permitir a expressar os seus sentimentos, expressar as suas opiniões, expressar o que vem da sua alma. E isso favorece a conhecer pessoas e ser conhecido. Isso gera afeto, gera motivação para a vida, para a continuidade. Então, em síntese, eu falo da música, eu falo da psiquiatria, mas existem coisas simples realmente que a gente pode fazer por nós que gera melhora para os outros. Olha só, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu queria agradecer você que esteve presente nesta conversa. E hoje, para mim, foi uma surpresa, porque eu conversei não só com o mestre, com o psiquiatra, Dr. Wilmer Botura Júnior, como eu conversei como o compositor, o músico, o artista Wilmer Botura Júnior. Muito obrigada, doutor, por essa conversa e por tanta clareza nessa vida que a gente tem e nesse modo de trazer a arte, né? Não só a arte das telas, como a música e a saúde mental para esse espaço aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Abigail. É sempre uma satisfação falar com você e com o teu público. Muito obrigada. Obrigado. Um beijo. Até a próxima. Um beijo. Até a próxima. Obrigada a você que esteve aqui com a gente. Até.